Olá, eu já estou autenticado na console da AWS, especificamente na região de Ohio. Nesse lab eu quero mostrar para vocês na prática o lançamento do RDS em si. A gente vai encontrar ele dentro de Services, Database, RDS. Então vou abrir e mostrar aqui para vocês a interface, como nós podemos estar lançando aí o nosso primeiro banco de dados RDS. Então eu venho em Create Database. Aqui ele vai me aparecer duas opções, o Standard ou Easy. Como eu quero mostrar todas as opções para vocês e fazer ali algumas adições acerca do que a gente já conversou, vou manter o Standard. Então para esse lab eu quero lançar em cima de um MySQL. Notem aqui que a gente consegue definir qual versão do MySQL a gente vai estar subindo. Posso manter aqui 5722 para o propósito desse meu lab, tá? Aqui nós temos algumas opções, Production, DevTest e Free Tier. Se você marcar Production, ele vai vir com Multi-AZ habilitado, e o Multi-AZ ele está fora do Free Tier Eligible. Só o Single AZ é que a gente consegue fazer a utilização do RDS dentro daquele período gratuito de um ano. Então eu vou selecionar aqui essa opção do Free Tier. Aqui a gente precisa dar um nome do nosso database, do nosso banco de dados. Esse nome tem que ser único dentro da AWS, tá bom? Eu vou chamar aqui de Web4 Lab. Ele fala para a gente setar algumas credenciais, tá? Aqui vai ser o nome do usuário master, para a gente estar acessando esse banco de dados. Para facilitar, eu vou manter Web4 Lab, a senha de utilização desse master. Qual vai ser o tamanho da instância? Como eu selecionei o Free Tier, ele não abre as outras opções, tá? Mas a gente tanto pode escolher classes Standard, da família de Memory Optimize, incluindo as instâncias do tipo R e X, e as instâncias Burstable, que são a classe T. Então, para esse propósito, eu vou manter essa opção mesmo, mas saiba aí que você tem um grande leque de opções para estar escolhendo o seu banco de dados em si. Opções mais performáticas, de 8 vCPU, 32 GB de RAM, mas eu vou escolher um T2 Micro para estar dentro daquele período de Free Tier Eligible. Tipo de storage, a gente tanto pode escolher SSD como Provisioned IOPS. Nesse caso eu teria aí mais performance de acesso de leitura escrita, e nesse caso especificamente eu poderia definir qual a quantidade de IOPS eu quero, ok? Isso é um pouco mais custoso do que o General Purpose, vou manter esse padrão. Vou manter aí o tamanho mínimo do meu RDS. Então o RDS ele tem o tamanho mínimo de 20 GB e ele pode chegar até 16 TB, tá bom? Informação importante de você ter em mente também que o RDS você consegue chegar no máximo a 16 TB. Aqui nós temos uma opção de auto-scaling acerca do storage. Então, se eu deixar essa opção habilitada, quando eu estiver próximo ali dos meus 20 GB acerca de espaço de alocação de storage, ele vai aumentar isso para mim. Lembrem-se que esse auto-scaling que aparece aqui, ele é auto-scaling de tamanho de disco, de storage em si, tá bom? O RDS, por padrão, ele não faz auto-scaling automatizado. As opções que a gente tem de escalabilidade do RDS, Read Replica, para consultas de leitura, e se eu precisar crescer o tamanho do banco de dados em si, o escalonamento vertical, ele permite também, mas não é algo automatizado através de auto-scaling, como esse nome aparece aqui. Eu vou deixar ele com esse tamanho de 20 GB para esse meu lab. Notem aqui que eu não consigo selecionar Multi-AZ por conta daquela opção do Free Tier que eu havia setado, tá bom? E é fortemente recomendado aí que no seu ambiente de produção você utiliza a feature do Multi-AZ para ele estar criando realmente a réplica de standby. Se você tiver qualquer perda ali no banco de dados ou da AZ em si, você tem o failover automatizado e sua aplicação tem um downtime mínimo. Acerca de conectividade, então aqui você vai escolher em qual VPC o seu RDS vai estar sendo criado, tá? Aqui nós escolhemos realmente criar uma nova VPC ou uma VPC já existente. No caso de Ohio, a região que eu estou trabalhando, eu só tenho a VPC default. Aqui é criado uma nova subnet específica para banco de dados, tá bom?
algumas informações adicionais acerca de conectividade. Então, quando nós criamos o nosso RDS, nós definimos se ele vai ter acesso público ou não. Basicamente, se eu colocar aqui yes, ele vai ter um IP público e através do endpoint dele eu conseguiria acessar da minha própria máquina. Nesse caso é como se ele ficasse em uma subnet pública, tá bom? Fortemente recomendado que os seus bancos de dados de produção e mesmo homolog e desenvolvimento, eles fiquem na sua rede interna, eles não sejam acessíveis a partir da internet. Se for um propósito de lab e você quiser deixar ele público para utilizar qualquer ferramenta ali de SQL para se conectar diretamente no seu banco de dados, ok, deixar essa opção marcado, mas realmente se for qualquer tratativa ali corporativa, você vai deixar os seus bancos de dados na sua rede interna e só quem tiver dentro da sua VPC vai conseguir acessar se você fizer as liberações do Security Group, que a gente vai ver a seguir. Então nota aqui, VPC Security Group. A gente tanto pode escolher um Security Group existente, quanto criar um novo. Nesse caso, eu vou estar criando um novo Security Group, tá? Eu vou chamar de Security Group, Database nesse caso. E aqui ele pergunta para a gente, esse banco de dados, você quer criar em alguma zona de disponibilidade em específico? Eu vou setar aqui que sim, que eu quero criar na A nesse caso. Porta padrão de conexão do MySQL e do Aurora 3306, eu vou deixar default. Opção de Database Authentication seria ali o usuário que a gente vai estar utilizando para nos conectarmos no nosso banco de dados. Então eu vou manter essa opção default, Password Authentication, e aí eu havia setado lá em cima o usuário Web4Lab e a senha Web4Lab referente ao meu usuário master. Mas conheça também, você pode estar utilizando o IAM para gerenciar os seus usuários e a conexão no seu banco de dados RDS, tá? Nesse caso aqui, você tem a geração de uma string de autenticação temporária, baseado nas permissões ali do seu usuário IAM, que você poderia estar utilizando também em detrimento do Password Authentication, que é a opção default. Aqui, em Additional Configuration, nós podemos subir esse banco de dados já com um database. Então, eu também vou chamar de Web4Lab, que eu vou manter padrão, essas opções do DB Parameter Group, e essa parte do backup. Por padrão, o RDS tem um backup e uma retenção de 7 dias, ok? Então, você subiu ali o seu RDS, automaticamente a AWS vai fazer um backup full diário e todos os logs de transação ela vai salvar, de forma que você consiga voltar um backup point in time em função do tempo ali. E você tem um período de retenção padrão de 7 dias e o máximo de até 35 dias. Então, vou manter os 7 dias padrão nesse caso. Backup Windows, então aqui você pode estar definindo sua janela de backup, tá bom? Baseado em UTC, aí é só você fazer o cálculo do time zone de onde você está. A duração em si, a janela. Aqui você realmente seta isso em algum horário em que você tenha pouca utilização do banco de dados, tá bom? Esse daqui seria aquele backup full diário que eu falei para vocês. Essa opção do Enable Enhanced Monitoring, a gente tem a integração do RDS com o serviço do CloudWatch. Se eu setar essa opção, eu vou sair ali do meu Free Tier Eligible, consigo definir a granularidade, ou seja, se eu quiser um acompanhamento mais próximo do número de conexões, métricas de CPU, por exemplo, eu poderia estar trabalhando com essa opção. Aqui nós podemos exportar os logs do nosso RDS diretamente para o Amazon CloudWatch Logs. Então, esse CloudWatch Logs ele pode armazenar logs da nossa aplicação, do RDS e de diversos serviços. Para o propósito desse lab, eu não vou estar exportando os logs, mas saiba que você tem essa opção. E depois, dentro do CloudWatch Logs, você pode fazer pesquisas, você tem uma alta durabilidade aí acerca do armazenamento desses logs, tá bom? Essa opção do Enable Alt Minor Version Upgrade, se você manter ticada, você vai autorizar a AWS, é interessante que você o faça. Então, pequenas atualizações, por exemplo, problemas de segurança dentro daquela versão do MySQL que eu citei, ele poderia fazer isso automaticamente para mim,
na janela que eu defini. E aí eu defino uma mesma janela aqui, tá? Aqui eu estou falando de uma vez por semana, pode ser domingo, 2 da manhã, só tem que fazer o cálculo do UTC para avançar ou subtrair esse horário, dependendo aí do time zone de onde você está. Essa opção do Delete Protection seria uma proteção adicional para ninguém estar apagando o nosso RDS. Eu vou manter sem essa opção nesse caso. Então aqui, para você saber, caso você ainda não tenha lido a página ali dos serviços do Free Tier, eu acho interessante que você leia, ok? Para você saber os labs que você está fazendo, se vai ter alguma cobrança ou não. Mesmo se tiver a cobrança, depois eu vou fazer uma ou outra feature em um outro tópico dentro de RDS, são poucos centavos de dólar. É só você lembrar de excluir, de desprovisionar todos os serviços que você criou para aquele lab, tá bom? Mas para que você tenha o conhecimento, o RDS, você tem dentro desse período de Free Tier a utilização de 750 horas de um RDS dentro dessa opção de Single AZ. Então, se você calcular o número de horas por mês, você consegue ter aí um RDS rodando em T2 micro durante todo o mês sem cobrança adicional, tá bom? 20 GB de General Purpose, ou seja, o storage dele até 20 GB é gratuito, e você tem 20 GB do backup automatizado também acerca desse banco de dados, tá? Então, vamos supor que você suba 2 RDS para algum lab. Então, esses 2 RDS vão contar ali por hora. Acerca do disco, você vai ter uma pequena cobrança, porque só 20 GB é gratuito. Então, o segundo que você subir, se você somar esses 2 discos, dá 40 GB. Só para você entender um pouquinho da lógica desse caso. É muito parecido com a questão das nossas EC2, esse período de utilização gratuita aqui do RDS em si. Então, eu vou manter essas opções e eu vou dar um Create Database. Nesse momento, ele aparece aqui a mensagem que ele está criando o meu database. O nome dessa instância vai ser Web4Lab. Vou dar um pequeno refresh aqui da tela. Para esse tamanho de máquina, ele continua com a opção Create. Deve demorar aí uns 10, 15 minutos para ele criar toda a minha instância e ela está disponível para mim. Vou fazer uma pequena pausa nesse vídeo e já retorno. Retornei após alguns segundos. O banco de dados ainda não está operacional. Ele está com a opção aqui do Creating, mas enquanto isso a gente pode fazer o lançamento de uma EC2. Eu tenho um script simples aqui, no qual a gente pode estar utilizando para testar a conexão do nosso banco de dados, tá? Então eu vou abrir em uma outra aba aqui o serviço de EC2 em si. Eu vou lançar uma nova instância, Run Instance. Nota que eu não tenho nenhuma instância rodando aqui na região de Ohio. Eu venho Launch Instance. Nesse caso pode ser o Amazon Linux 2, T2 Micro, e eu quero especificamente que essa instância suba com informações de User Data no meu Bootstrap. Vou mostrar para vocês o que eu tenho em mente. Colocar as informações que eu quero e eu já explico para vocês enquanto ele vai subindo ali o meu banco de dados. Posso colocar um nome específico, name RDS Lab. Configure Security Group. Eu já tinha um Security Group relacionado à web, aberto 8022 nesse caso. Se eu precisar conectar na máquina, Launch Instance, um key pair que eu já havia criado. Quais as informações que eu coloquei naquele User Data? Basicamente aqui para ele interpretar, que são comandos bash do Linux. Aqui eu pedi para ele instalar o Apache, o PHP e o PHP MySQL, porque eu quero utilizar instruções ali do PHP para ele estar fazendo a conexão de teste em cima do meu RDS. Basicamente atualizações dos pacotes, inicializar o Apache. Vou entrar aqui dentro do meu diretório padrão do Apache, vou trazer aí o meu index e a minha imagem, caso eu queira abrir o site, e adicionalmente, notem que eu pedi para ele fazer o download desse arquivinho conexão.php. É isso que eu vou estar utilizando para testar se a gente conseguiu
criar ali e conectar com sucesso a partir da minha instância. Aqui a minha instância eu estou considerando que seria uma camada web diretamente no meu banco de dados. Aqui seria uma estrutura em duas camadas, ali web e banco de dados em si. O que nós temos aqui nesse pequeno script em PHP de conexão, eu vou estar utilizando aquele username que a gente já definiu, a mesma senha. Hostname é o endpoint do meu RDS. Daqui a pouco a gente vai abrir ali na console e vai ver se o RDS já está pronto. Esse endpoint seria basicamente ali o endereço que eu utilizo para me conectar no meu RDS. E qual o nome do meu banco de dados? A gente criou ali um database inicial, também chamado de Web4Lab. Então, se eu conseguir me conectar com sucesso, ele vai trazer essa mensagem, conexão com sucesso utilizando o usuário, e aí vai trazer esse usuário aqui que a gente definiu, Web4Lab, no endpoint, basicamente o hostname. Se ele não conseguir, ele vai tratar uma exceção de erro e vai dar uma outra mensagem para a gente. Vamos ver se o nosso RDS já encontra-se operacional. Antes disso, eu vou testar a minha máquina em si. Vou chamar aqui o nome direto dela, vou ver se ela instalou o Apache com sucesso. Legal, então a maquininha em si já está pronto, a gente só precisa ver se o nosso RDS ele já encontra-se operacional. Dei mais um refresh, nota aqui que mudou o status, tá? O que a gente tem agora, a gente tem informações acerca da Engine, MySQL Community, qual região e zona de disponibilidade. Então eu lancei aqui em Ohio na zona de disponibilidade A, tamanho da minha máquina, um DBT2 micro. Nota aqui que o status é backup, ou seja, a minha máquina, a minha instância, ela já foi criada e a AWS está fazendo o primeiro backup dela. Vou dar mais um refresh aqui, não consegui ainda que ela esteja em status running, operacional, deve levar mais um tempinho, mas vamos ver se a gente já tem um endpoint enquanto isso. Então aqui a gente tem umas informações sumarizadas, tá? Uma das grandes vantagens também da gente estar utilizando o RDS, em detrimento de instalar ali o nosso banco de dados na própria EC2, é que a gente tem todo esse dashboard facilitado. Então nota aqui que inclusive a parte de monitoramento ele já traz para a gente qual que é a utilização de CPU, o número de conexões no meu banco de dados em função do tempo, quanto eu tenho de espaço livre, memória. Aqui questões de gravação, tá? Do meu write IOPS, quanto eu estou consumindo ali de gravação do meu disco e quanto eu estou consumindo acerca de leitura. Isso daqui também pode me dar indicadores de problema de performance. Se eu tiver, por exemplo, muito acesso de leitura, uma opção é eu estar criando ali o meu read replica ou mesmo escalando o tipo de disco. A gente pode sair de um general purpose para um IOPS em si. Voltar aqui, mais informações. Aqui a gente tem logs e events. Nesse caso eu não tenho nenhum evento ainda do CloudWater Alarm. E eu tenho os eventos em si, tá bom? A criação do meu banco de dados, o reboot, a parte de backup em si. Configuração é tudo que a gente definiu, ok? Em termos de configuração, se ele está com multi-AZ ou não, o nome aqui, meu master username web4, o tipo de engine, aqui a gente está utilizando o MySQL na versão 5.7.22, parte de manutenção e backup, algumas informações ali, a janela de execução do backup, o quanto tempo ele vai fazer a retenção, as opções do snapshot, tá? O snapshot é algo que eu posso fazer inclusive manualmente. Se eu vier aqui nessa opção de take snapshot, ele vai tirar uma foto, digamos assim, do meu RDS. É um backup completo, e a partir desse backup completo eu poderia estar voltando esse RDS em uma outra região, por exemplo, fazendo ali a cópia desse snapshot para outra região e uma outra AZ, ou mesmo se eu quiser criar uma cópia do meu banco de dados, enfim. Além do backup automatizado, saiba que a gente tem essa opção aqui do snapshot também, tá? Eu vou até criar um snapshot. Se você quiser fazer todo o seu lab dentro do free tier, você não tira esse snapshot, ok? Mas para mim, para mostrar para vocês aqui a telinha, eu posso assumir esses pequenos centavinhos durante o período em que eu vou manter
o snapshot em si. A gente vai dar um nome para esse snapshot. Eu posso chamar de Web for Lab Snapshot. Take snapshot, ele vai fazer o snapshot aí daqui. Depois de um tempo, quando esse snapshot está pronto, ele vai aparecer aqui para a gente. A gente está com o status de create e o progresso em 0% ainda. Só voltar aqui para o meu dashboard, minha instância. Ele ainda aparece essa opção de backup em si. Eu vou fazer uma pequena pausa nesse vídeo e já retorno. Retomando o vídeo, nota aqui que a gente já tem o status de available da nossa instância. Então, o que eu tenho que fazer? Vou me conectar na minha instância S2, nesse caso, RDS Lab, Connect, vou utilizar o próprio browser nesse caso, a opção de Connect, cd var www html ls para listar os arquivos. Notem aqui que eu tenho meu arquivinho conexão.php, então eu quero fazer a edição desse arquivo. Sudo, vou utilizar o nano nesse caso, conexão.php. Legal. O que eu preciso alterar para esse scriptzinho que eu havia feito? Basicamente o meu hostname, porque o nome Web for Lab, a senha e o nome do meu database inicial ali, Web for Lab. Então basicamente eu preciso pegar esse endpoint aqui do site da AWS. Vou voltar na minha console, Web for Lab, essa é a informação do endpoint, tá? Então você sempre vai utilizar o endpoint para se conectar no seu RDS. Nunca o endereço IP direto, mesmo porque se eu estiver trabalhando com a característica do multi-AZ, o IP ali que está por baixo desse endpoint, ele vai ser atualizado automaticamente no processo de failover, então sempre chama o endpoint em si. Então eu vou copiar essa informação, vou retornar aqui para minha instância C2, vou editar a informação do hostname em si. Colei essa informação, Ctrl X, yes, quero salvar, sair aqui, se eu der um cat nesse arquivo, eu já devo ter ele atualizadinho, legal, já consta aqui com o meu endpoint em si. Vamos testar a conexão em si, então aqui eu vou chamar conexão.php, dei Enter, ele vai demorar um tempinho e não vai funcionar. Eu vou até fazer uma pequena pausa nesse vídeo para esperar a questão de timeout e mostrar aqui na tela para vocês. Note aqui que eu aguardei cerca de 30 segundos, 1 minuto, ele me retornou a informação, não foi possível conectar ao MySQL. Isso é uma questão bastante típica, inclusive para os exames de certificação, tá? Em nenhum momento a gente liberou o Security Group do nosso RDS, então eu vou voltar aqui na minha console, notem aqui que nós temos aquele Security Group que a gente havia criado, ok? Vamos dar uma olhadinha nele. Então, informações de inbound do nosso Security Group, edit, ele só tem a liberação para ele mesmo, então se nós não fizermos a devida liberação, a gente não consegue a conexão no nosso MySQL. Então eu vou escolher o próprio MySQL aqui, ele já preenche padrão a porta TCP 3306 e eu vou querer liberação a partir de um Security Group. Então isso é muito comum, tá? O que você precisa para um cenário, nesse caso, de 2 camadas. Para o meu servidor web, se eu estiver utilizando ali HTTPS, se eu quiser uma conexão segura, eu vou estar liberando ali o HTTPS em cima de 443 para os meus servidores web, e no meu banco de dados eu vou estar liberando o Security Group associado aos meus servidores web, que nesse caso é esse Security Group com esse final do ID F6 e esse nome amigável que eu coloquei SG Web. Então dessa forma eu conseguiria aí as conexões oriundas de qualquer servidor web que viesse a ter esse Security Group atachado. Então, retornando aqui, vamos fazer o teste novamente, vou dar um refresh de tela. Ah, legal, ó, conseguimos, conexão com sucesso utilizando o usuário Web for Lab no endpoint, e aí o nome do nosso endpoint em si. Então conseguimos aí criar o nosso RDS com sucesso e fazer a conexão a partir de uma EC2. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo tópico.